quanto a Marcela tocou também. E, bom, a gente está no Rio Grande do Sul, né? Então temos eu, o Guilherme e a Marcela, falando aqui do Rio Grande do Sul. Vou tentar falar um pouco, acho que já foi bem detalhado pela Marcela, pelo Guilherme, como que está a condição aqui do Estado, né, especificamente. Então, a gente tem 14, com a URGS agora, né, que nos mobilizou muito nessa semana. Temos as 14 instituições federais sob intervenção, mas além disso, né, que já é ruim o suficiente, acho que o Guilherme já explicou bastante por que isso é ruim, né, por que atacar a autonomia universitária é péssimo, qual que é o histórico disso. Mas, por um lado, tem o governo fazendo isso, e, por outro lado, eu tenho uma ameaça que esteve nessa semana também, se eu não me equivoco, uma ameaça de corte de 1,57 bilhão de reais do orçamento da educação. Se for efetivado esse corte, ele vai inviabilizar o funcionamento de 29 instituições federais, sejam universidades ou IFES, diversos hospitais universitários e, inclusive, vai afetar as políticas de formação indígena e da educação especial. Então, a gente vai ter, é bem possível que a gente já tenha, já tenha que se mobilizar também, mais uma vez, né, para defender o orçamento da educação, né, defender o direito de tantos milhares de estudantes do Brasil, né, de ter acesso tanto ao Instituto Federal quanto à universidade. E, além disso, a contrarreforma administrativa, também complementando o que o Guilherme falou, tem um aspecto que é mais maldoso ainda, que é que, nesse primeiro momento, retiraram os servidores que já estão, né? Então, a reforma administrativa está sendo colocada somente para quem vai entrar. E isso, já em primeiro plano, complica muito a nossa atuação dentro do sindicato, né? Eu sou da base do Sinasef, porque é muito difícil você mobilizar os colegas contra uma reforma, né, para defender os seus direitos, quando não são os direitos especificamente daqueles colegas que vão ser afetados. E isso é mais sinistro ainda, porque o que acontece no mesmo momento que nos complica a situação da gente fazer essas discussões com os nossos colegas, no momento, se essa reforma passar, e eu acho que a gente está se articulando, né, estadualmente, nacionalmente, está se articulando bastante, vem aí um Dia Nacional de Lutas, né, contra a reforma administrativa, organizado pelo Fórum também, o Fórum de Luta pelos Direitos e Liberdades Democráticas, que nós também estamos. Mas o que vai acontecer, digamos, e é isso que eu acho que a gente tem que dialogar com os colegas que são os servidores públicos, né? Uma que contra a reforma ataca diretamente a saúde e a educação, né? Não mexe nos mais altos salários, né? Então, eu estou falando de um salário médio de um professor do Estado que é de R$2.000, R$3.000. São esses os privilegiados que essa contra-reforma administrativa quer atacar. E, além disso, eu vou ter uma situação dentro do mesmo local de trabalho, que no nosso caso é a escola, ou pode ser no posto de saúde, né, no caso da saúde, que eu vou ter, por exemplo, a minha chefia vai ser um cargo comissionado, vai ser um cargo que foi indicado, que não é estável, e sim que deve satisfação e deve respeito para quem contratou, né, seja a pessoa que for. Isso já vai colocar uma situação bastante problemática, porque hoje até os cargos, a gente tem eleição, né, nos institutos federais, nós temos ainda, né, eleição nas universidades, mesmo com as intervenções, né, ainda estamos elegendo os nossos dirigentes. Mas, além disso, eu vou ter uma divisão de categoria muito grande, porque eu vou ter, então, servidores estáveis e servidores não estáveis. E os servidores não estáveis, eles vão querer se filiar no sindicato? Já tem sido difícil a luta por fortalecer o sindicato enquanto instrumento de luta da nossa classe. Então, você imagina no momento que eu tenho uma divisão e eu tenho servidores que não têm estabilidade nenhuma, que vão estar sendo avaliados periodicamente e podem, em qualquer momento, perder seu emprego. Qual vai ser a capacidade de aglutinação de luta que a gente vai ter em universidades, institutos federais e depois, porque a reforma administrativa começa no âmbito federal, mas com certeza ela vai se expandir para os estados e municípios. E aí você vai ter toda essa categoria de serviço público que é onde a gente aposta muito, né, da nossa luta, porque historicamente, até pelo fato de ter estabilidade, você consegue ter uma categoria mais combativa, né, que não está numa situação de vínculo tão precarizado. Mas quando você começa a minar esse alicerce do serviço público, que é a estabilidade, os desdobramentos são impensáveis, né?
de professores, né? A gente vai ter, talvez, a semelhança, os colegas que já trabalharam na escola privada sabem que a gente tem que rezar segundo a cartilha da escola. No momento de crise que nós vivemos, o professor também não vai estar escolhendo, né, qual é a escola que, por exemplo, vai dar aula. E aí você tem que se adaptar ao que o diretor da escola manda. E aí a gente vai ter uma situação muito parecida com isso, né? Pode ter uma situação muito parecida com isso, com o desdobramento dessa contra-reforma administrativa, né? Tentando visualizar qual que seria uma realidade mais a longo prazo dos servidores da educação. Então, essas medidas do governo Bolsonaro, elas têm vindo junto com uma declaração, né, que foi ontem ou anteontem. Ele disse numa das lives dele, então, que para nós, né, para os professores, é bom a gente ficar em casa porque a gente não está trabalhando e porque colabora para que a garotada, né, não aprenda mais coisas, para que os alunos não voltem a se instruir. E aí eu acho que é muito grave essas acusações, né, e vejo que já tem, né, diversas mobilizações acontecendo nesse sentido, porque é exatamente a nossa defesa, né, e falando agora sobre o ensino remoto, a nossa defesa de aulas presenciais, a nossa luta contra o ensino remoto, é justamente porque nós prezamos a qualidade da educação. A educação que os alunos estão recebendo agora, os alunos do Instituto Federal, né, dos institutos federais, de onde eu posso falar melhor, os alunos estão recebendo educação remota via Moodle, via Google, aquele G Suite também, seja a plataforma que for, de professores que não têm qualificação para isso, já começa por aí. Né? Eu não fui formada professora EAD, existem cursos para formar professores EAD, mas a grande maioria dos professores não tem essa formação específica, principalmente das áreas mais básicas, né? das disciplinas propedêuticas, como a gente fala. Então, a gente tem professores trabalhando num contexto que eles não têm formação para isso, o que dificulta muito o nosso trabalho. O custo, né, do professor nessas aulas remotas, cada professor está entrando aí de todas as esferas, né, municipal, estadual, federal, paga o seu custo todo, né, tem que arcar com o custo de ar-condicionado, do computador, gasto de internet, de energia, de telefone. Né, tem uma jornada de trabalho que é muito maior, porque se mistura com a jornada de trabalho doméstica. E aí, nesse caso, as minhas colegas, por exemplo, que têm filhos pequenos, elas relatam que elas estão tendo que preparar as aulas de madrugada, porque é a hora que as crianças descansam. Então, pensa na qualidade do trabalho, na qualidade de vida desse profissional, desse educador, e na qualidade de trabalho que ele vai conseguir desempenhar, né, com essa educação remota. E, por outro lado, tem os alunos, eu acho que a Marcela também falou, né, um pouco nesse sentido, da condição dos alunos, né? Vários dos meus alunos, e né, de alunos de todo o Brasil, estão em lugares que não têm acesso à internet, né, que vão ficar já num déficit muito grande em relação aos colegas, ou estão tendo que ajudar em casa com o cuidado dos irmãos pequenos, com o cuidado dos idosos, não tem como se dedicar para o ensino remoto. Os adolescentes de ensino médio não estão num momento de amadurecimento, né, do indivíduo que tenha naturalmente essa disciplina, né, que uma EAD exige, porque, veja, nós não somos contra o uso de qualquer tecnologia, não é isso. Ser contra o ensino remoto não quer dizer ser contra o uso das tecnologias em sala de aula, quer dizer ser contra a substituição do ensino presencial, especialmente quando a gente tem uma discussão no MEP, né, no Movimento por uma Escola Popular, de que a gente deve lutar por uma educação omnilateral, e nessa educação unilateral a socialização é um aspecto fundamental, né, a socialização do adolescente com outros adolescentes, também com os professores, né, então tanto com seus pares quanto com, né, com as outras gerações, e todo o processo de ensino-aprendizagem que vem daí, então, esse aspecto é fundamental para que a educação aconteça de verdade, porque o que a gente está entregando não é educação. Acho que isso tem que ficar bem claro. É um grande faz de conta que nessa sociedade capitalista que vai focar sempre na produção e no vencer o ano, a gente precisa vencer o trimestre, a gente precisa registrar no calendário letivo. Não existe nenhuma preocupação com a qualidade e com a inclusão de todos os alunos, nem com a qualidade desse ensino, entre muitas aspas, que está sendo entregue. Ele é um ensino que ele vai ser nivelado por baixo, né? Não vai ser impossível que algum aluno reprove, né, nesse ensino remoto, seria extremamente injusto, então é claro que nós não vamos em nenhum momento defender que seja reprovado no ensino remoto. O fato é que a gente vai entregar
entregar cursos no Moodle que vão ser feitos dessa maneira bem problemática que eu falei, para alunos que não estão com as condições de trabalhar daquela maneira, de estudar remotamente, e que não tem nem idade nem maturidade, porque uma coisa é um adulto que tem um trabalhador que precisa se qualificar para o seu emprego, que trabalha o dia todo, e decide fazer um curso EAD para melhorar o seu salário. Eu tenho uma condição, né? Eu tenho uma condição, uma necessidade, um objetivo. Outra coisa é a educação básica, que é um direito, né, de todo o ser humano, de todo jovem que tem que estar na escola, e essa educação básica está sendo entregue dessa maneira porca, porque é a única palavra que dá para usar para dizer o que vai ser feito. De novo, não por má intenção dos professores, né, não por má intenção dos alunos, mas sim porque essas condições que estão dadas e a coisa da maneira como vem se colocando é inviável. Né? É inviável. A gente sabe que todos os países estão usando nessa pandemia, né? Nós não estamos sozinhos, não é só no Brasil isso que essa condição está acontecendo, mas a gente precisa sim denunciar. Né? E aí essa pandemia vai passar, esse momento vai passar, mas as consequências desse ensino remoto, elas vão ficar por toda a formação de todos esses adolescentes, todos esses estudantes. E aí, na questão de volta às aulas, a gente ainda tem a TV da manhã até a noite fazendo uma questão de volta presenciais. Os colégios militares já estão dando exemplo. Né? O Colégio Militar de Manaus já voltou, né? Desde que o Amazonas começou a cair, a curva da Covid já estava existindo essa pressão, o Colégio Militar de Manaus já voltou. E tem uma ordem do Ministério do Exército de que a partir do dia 21, ou seja, semana que vem, começa a voltar aos outros colégios militares. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul recomendaram revogar esse retorno e aí foi cancelada a retomada das aulas. Mas os colégios militares no Brasil estão se organizando para retornar. E as escolas infantis, veja a crueldade, as crianças pequenas da educação infantil da creche, que menos consciência têm de entender o que é o distanciamento, estão começando a ser abertas as escolas. Esses professores são obrigados, né, de novo a estar lá, né, os professores de escola privada, e aí a gente vai ter uma diversidade muito grande nos municípios, né, para saber da mobilização dos sindicatos de cada município sobre a possibilidade de resistir a isso. O que nós temos de informação é que o Colégio Militar do Rio de Janeiro, os professores entraram em greve sanitária quando foi determinado o retorno presencial. Do Colégio Militar do Rio de Janeiro, sim. Agora, com essa campanha da manhã até a noite, né, com o presidente dizendo que nós não estamos trabalhando porque e porque a gente não quer que os alunos tenham acesso à educação, é muito duro esse momento que a gente está. Me pergunto até quando que nós vamos conseguir segurar. E vejo que a gente precisa unir as nossas forças, além do MEP, do MUP, né, dos federais, das universidades, né, construir o MEP também nos estados, né, nos municípios, para a gente poder discutir de fundo, e aí terminando já a minha aula, de poder discutir de fundo qual é a educação que a gente quer. Isso eu acho que a fala da Marcela foi excelente, né, sobre o tipo de educação que nós não queremos, né, e o tipo de educação pela qual lutamos. E isso é um processo, né, camaradas, que é de longo prazo. Essa nossa batalha, né, e as consequências desses anos, só até agora, do governo Bolsonaro, a gente vai ter aí um desafio muito grande com os nossos pares, né, eu acho que fortalecer o sindicato é a primeira coisa, a primeira tarefa de nós, né, enquanto professores, ocupar também nas instâncias deliberativas da instituição, porque não existe vazio de poder, então para nós também, claro que se nós não estamos nessas instâncias, né, vai ter outras pessoas, né, com outros projetos aí querendo tocar, e a gente fortalecer as nossas organizações, né? Unir sempre que possível, né? O sindicato que tem toda uma estrutura, né? Principalmente sindicatos como o Sinasef, antes, né? Que são nacionais, tem uma estrutura que muitas vezes os próprios movimentos sociais não têm, em alguns lugares o movimento estudantil não vai ter, então é uma tarefa também do sindicato se colocar como parceiro, né? Para construir essas lutas unificadas em defesa da educação. E é isso que deu o meu tempo e ficamos agora para o debate. Tá.
As entidades sindicatos. Vou começar pela pergunta, então, da Fran e do Pedro Tel. Acho, assim, que Beleza. pelo que a gente tem visto, pelo menos no Sinasef, eu acho que o maior desafio, porque a importância, tá? Eu acho que justamente no final da minha fala que é o tamanho da estrutura que nós temos, né? Que nem todos têm. Então, por exemplo, os trabalhadores terceirizados, né? Eles estão começando a se organizar, a gente tem visto, mas eles não têm uma estrutura financeira mesmo para aguentar, né? Por exemplo, uma greve, que quando a gente vai falar de greve, a gente precisa ter um sindicato que segure esses trabalhadores, que garanta, né, garanta uma segurança mínima para os trabalhadores quando eles entram em greve. Então, quando eu tenho uma greve, por exemplo, dos servidores públicos versus uma greve dos trabalhadores terceirizados, eu vejo que a fragilidade do vínculo desses trabalhadores vai afetar também na possibilidade de se mobilizar, né? Então, os servidores estáveis são os que mais têm essa possibilidade de se mobilizar, por exemplo, quando a gente pensa na construção de uma greve geral. Então, nós temos essa possibilidade, né? Acho que essa importância, e só que o nosso desafio é talvez combater uma das principais coisas, pelo menos que a gente nota no Sinasef, é combater a visão que existe mesmo entre colegas do servidor público como privilegiado, né? E não como alguém que está ali para servir, né, a coisa pública, para servir a educação, né? Que você tem uma tarefa enquanto trabalhador, você tem uma tarefa que é coletiva, né? Que não é simplesmente você acordar todo dia e saber que se você bater o cartão na hora, seu salário está garantido. Então, acho que esse desafio é um dos maiores que nós estamos encarando agora no sindicato, para conseguir organizar a luta, né? Para conseguir, ou seja, fortalecer o sindicato, e aí falando em ampliar, né, os sindicalizados, para conseguir fazer mobilizações de massa, porque nos últimos anos foi o movimento estudantil que puxou, né? O movimento estudantil puxou o tsunami da educação, e aí vocês puxando, a gente conseguiu levar os nossos colegas. Então, né, a juventude precisa, né, tomar essa frente, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Acho que esses são os principais desafios. E sobre a escolha dos reitores, acho que o Guilherme explicou bem a parte legal, né, como que ela se dá, e acho que é frágil também porque nós precisamos pensar na política também no âmbito institucional, né? A gente precisa entender que, enquanto militantes, a gente precisa saber como militar dentro do âmbito institucional. E isso é uma coisa que tenho aprendido muito com os camaradas do MUP, por exemplo, o camarada André Martins, que é do IFRS também, do Andes, que é como a gente precisa ter uma certa, a gente precisa também saber ferramentas para como lutar dentro das regras do jogo, que não foi a gente que criou, mas que estão colocadas. Porque se a gente ficar negando esses espaços, a gente pode cercear muito o nosso alcance.